Bom dia, Espírito Santo. Louvado seja o teu nome, Senhor, para sempre. Eu entro na tua presença, meu Pai. Gratidão por tudo. Bom dia, povo abençoado por Deus. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Nesta manhã de terça-feira, segundo dia do mês, nós estamos entrando na presença do Senhor. Agradecemos pela noite de sono, agradecemos pelo dom da vida, por este ar que nós respiramos. Obrigado, Pai. Nós deitamos, dormimos, acordamos, estamos de pé, porque é o Senhor quem nos sustenta. É as misericórdias do Senhor, que são as causas de nós não sermos consumidos. Aleluia, ela se renova cada manhã. Louvado seja Deus por esta manhã, mais um dia que nós vamos entramos aqui na palavra do Senhor, ver o que é que o Senhor tem para falar conosco, fazer o nosso devocional diário, nosso pãozinho diário, a palavra do Senhor. E eu já quero consagrar tudo que nós somos e que nós temos ao Senhor. Eu consagro a minha vida, a minha família, eu consagro o meu trabalho ao Senhor, tudo que nós vamos fazer durante esse dia. Que o Espírito Santo ele esteja na direção de tudo, dirigindo-nos em cada passo que nós for dar. Amém? Louvado seja Deus. A palavra do Senhor hoje, o pãozinho diário, se encontra no Evangelho de Mateus. O capítulo é o primeiro, Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 1, os versículos estão do 9 ao 11, que vai falar acerca do batismo, e a tentação de Jesus, nesse capítulo todo, nesse restante de versículos. Mas nós só vamos ler do 9 ao 11, que é a palavra de hoje. E aconteceu naqueles dias, de que Jesus, tendo ido a Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu das águas, viu os céus abertos, e o Espírito que como pomba descia sobre ele, e ouviu-se uma voz dos céus, que dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. Louvado seja Deus. Então, Jesus ali foi batizado, na fase adulta, também nos mostrando que criança não deve ser batizado, porque criança não tem pecado, criança não tem entendimento do que está fazendo e que está acontecendo, Criança tem que ser como Jesus foi, apresentado no templo, E também esse evento aqui, nos descreve o batismo de Jesus por João Batista no Jordão, E narra o início do ministério de Jesus e também a identificação como Filho de Deus. Então, a palavra do Senhor fala que nós somos criaturas formadas pela mão de Deus. Mas quando nós também reconhecemos Ele como nosso único e suficiente Salvador, nós passamos a ser filhos dele, Agora nós não somos bastardos, nós somos filho legítimo de Deus. Porque Jesus, ele veio aqui para nos dar exemplo, só para nos dar exemplo. Porque olhando espiritualmente, Jesus não precisava. Ele era Deus. Ele estava ali como filho de Deus, dotado do poder de Deus. Mas ele veio também para nos dar exemplo. Diz que somos a imagem e a semelhança de Deus e que nós precisamos sim ter uma aliança, um compromisso com Ele, nós sermos batizados nas águas, para a remissão dos pecados e também sermos reconhecidos como filhos de Deus. E naquele momento, o Espírito Santo que pairava sobre as águas, ele saiu ali em forma de pomba e a voz do Senhor Deus que ecoava: Esse é o meu Filho amado, a quem me comprazo. E todos ali poderão ver que verdadeiramente era o Filho de Deus que estava ali. Aleluia. E também foi o momento que o Espírito Santo capacitou ele para o ministério, para aquela missão. E quando nós buscamos a presença do Espírito Santo sobre nós, porque o Espírito Santo ele mora dentro de nós, Quando nós
deixamos, né, o lamaçal do pecado, saímos desse mundo, né, de praticar as coisas que o Espírito Santo se entristece, ele passa a fazer morada dentro de nós. E nós nos entristecemos quando pecamos, né? Esse é um sinal de que somos cheios do Espírito Santo, que ele mora em nós. Quando a gente erra, fala algo, peca contra, fazemos alguma coisa que entristece o Espírito Santo, nós sentimos essa tristeza. E aí nos arrependemos, pedimos perdão a Deus e a quem for preciso pedir, nos arrependemos e aí sim o Espírito Santo se alegre de nós. Porque no batismo, né, o Espírito Santo, né, nos dá capacitação, né, quando nós somos selados, batizados também com o Espírito Santo, né, porque tem um batismo com o Espírito Santo, nós recebemos a capacitação para suportar, né, para fazer a missão. E para fazer a missão tem que estar capacitado. Sei que tem dias que de nós mesmos nós não temos nada, mas é o Espírito Santo que opera tudo em todos. É através da força do Espírito Santo. E Jesus vem nos dar essa lição. E nós temos que, né, entender também o Espírito Santo. Nós temos que, a palavra do Senhor diz que nós temos que adorar a Deus em espírito e em verdade. Porque o Espírito Santo, ele também atua. Ele clama por nós com gemidos inexprimíveis, né? Quando nós nem temos palavras para falar, ou às vezes só vem as lágrimas, o Espírito Santo colhe como forma de frase e leva para Deus tudo aquilo que nós estamos precisando. Então vamos adorar o Senhor em espírito e verdade. Entender que o Pai opera, que o Filho opera e que o Espírito Santo opera. Então é um Deus, né? Nós sabemos que a palavra Trindade não tem na Bíblia, né? Então a história de hoje vai falar acerca disso. Vamos, né, ver a história para, né, clarear mais a nossa mente, para entendermos acerca, né, do poder de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Às vezes, outro dia eu recebi uma correção acerca dessa frase, né, Pai, Filho e Espírito Santo, que é coisa de católico, né? Mas eu quero dizer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo não é religioso, não é religião, né? Ele é realidade, ele existe. E os três operam com a mesma intensidade. Conhecer a Deus é o título da história de hoje. Você é meu filho amado, que me dá grande alegria. O pai diz, falando para o filho. E o que o Espírito Santo me traz à minha memória nesta manhã, neste momento. Eu e você, nós estamos dando alegria para o Pai, ou nós estamos entristecendo o Espírito Santo que habita em nós? Nós somos templo do Espírito Santo. Será que nós estamos dando essa alegria para o Pai? Vamos dar alegria, porque um filho, quando é um filho obediente, é humilde, o Pai se alegra. A gente sabe quem é pai, quem é mãe, que tem filhos que atraem mais os pais do que outros. Aí o filho começa a falar, mas você gosta mais de fulano, né? Graças a Deus na minha vida nunca ouvi essa frase, né? Meus filhos não tem esse negócio, nem eles nem eu amo os dois iguais, né? A mesma defensoria de um é do outro. Mas tem, né, pessoas que agem assim, você gosta mais de fulano do que de mim. Por quê? Porque o outro é mais humilde. Veja que aquele que o pai, né, tem mais aquele caído é porque ele é mais obediente ao pai e à mãe. Né? E nós temos que ser esse filho humilde, obediente, né, que busca o Pai, que adora em espírito e em verdade, para que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né, o Deus Todo-Poderoso, o Deus único, ele venha
nos alegrar de nós, achar graça em nós. Em uma visita à Irlanda, impressionei-me com a abundância de trevos decorativos. A plantinha verde de 3 folhas pode ser encontrada em todas as lojas, em absolutamente tudo: roupas, chapéus, joias, etc. Muito mais do que apenas uma planta abundante naquele país, o trevo foi adotado por gerações como uma maneira simples de explicar a Trindade, a histórica crença cristã de que Deus existe eternamente em 3 pessoas distintas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Embora todas as explicações humanas sobre o termo Trindade sejam inadequadas, o trevo é um símbolo útil porque é uma planta feita de uma mesma substância com 3 folhas distintas uma da outra, Não encontramos a palavra Trindade nas Escrituras, mas ela sintetiza a verdade teológica explícita em passagens onde todas as 3 pessoas da Trindade estão presentes ao mesmo tempo. Quando Jesus, Deus Filho, é batizado, Deus Espírito é visto descendo do céu como uma pomba, e a voz de Deus Pai é ouvida dizendo: "Você é meu filho amado." Olha aí, para quem tem dúvida do Pai, do Filho e do Espírito Santo, existe. E não é pecado também falar. Eu não vejo como um pecado você falar, como um erro, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu não vejo. Nós não podemos fazer o simbolismo da cruz, porque realmente é algo da religião, das religiões, fazer sinal da cruz. Cada um tem sua forma de agir, de adorar a Deus, que não implica a mim criticar. Eu só tenho que estar aqui falando a verdade. Eu não faço mais o sinal da cruz, porque a cruz foi um sinal, um símbolo de que Jesus foi ali morto, sentiu dor, derramou o sangue dele para nos libertar, de toda idolatria. E Jesus não está mais na cruz. Ele morreu na cruz, mas ele não está mais na cruz. Ele ressuscitou ao 3º dia, subiu ao céu, está sentado à destra do Todo-Poderoso, como nosso advogado. Aleluias! Como os cristãos islandeses usaram o trevo porque queriam auxiliar o povo a conhecer a Deus. À medida que compreendemos mais plenamente a beleza da Trindade, isso nos ajuda a conhecer a Deus e aprofunda, a nossa capacidade de adorá-lo em espírito e em verdade. Então, eles mostraram esse símbolo, do trevo, mostrando ali para o povo, explicando, porque Jesus também pregava por parábolas, É como você pegar uma laranja, você chupa uma laranja. Você só vai saber se a laranja está doce se você experimentar. Eu posso até falar, ela está doce, ou ela está salgada, ou ela está azeda. Você só vai saber se verdadeiramente ela está azeda ou salgada ou doce se você experimentar. Então assim é Deus. Nós só sabemos, sentimos o poder de Deus, entendemos quando nós mergulhamos nas profundezas do Espírito. Nós não ficamos no raso, nós mergulhamos na palavra de Deus para conhecer, E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, E que outro símbolo o ajuda a entender a Trindade? Você tem outro símbolo que você possa, entender a Trindade?
porque é essencial crermos que Deus é um. Oremos. Adoro-te, ó Pai. Adoro-te, Pai, Filho e Espírito, como um Deus agindo em união para estender o amor e a salvação a todos. Aleluias. Nós te adoramos, Pai, em espírito e em verdade. Que o Senhor possa entrar com salvação, com libertação na vida de todos. Todos que está inserido na tua palavra, Pai, que busca te conhecer mais, que o Senhor venha se revelar para nós, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, tua casa, tua família, toda a tua parentela, que venham estar inseridos na palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém?